um privilégio estar aqui pela 8ª vez. A gente está aqui falando sobre BPM, né? Eu me lembro, há 8 anos atrás, a gente começou o primeiro BPMD, tinha 27 pessoas. E a cada vez que eu venho, a gente vê que as pessoas, cada vez menos pessoas reincidentes, cada vez mais pessoas novas participando do processo. Para nós é uma honra e para mim um privilégio estar podendo abrir esse evento com vocês, tá? Bom, meu nome é Pavani, é assim que as pessoas me chamam. Eu sou diretor de 2 empresas de consultoria, uma chama Gauss Consulting Group, outra chama Olho de Tigre. Tem um livro aqui que depois vai ter sorteio para vocês, um livro que eu escrevi, que vai dar um pouco o tom da minha apresentação aqui nesses 25 minutos, ok? As mudanças que o BPM impõe nas empresas do século XXI. Né? Você acha que... Eu fico muito feliz, né, vendo o Daniel falando aqui das iniciativas, dos compromissos do governo e da prefeitura, especificamente do Estado de São Paulo, em fazer melhoria de processo, mas ainda isso é um exemplo tão isolado que nos dá pena, né, de ver como ainda o Estado precisa fazer muito sobre o processo. Né? Eu sempre digo que a ambição de todo projeto é um dia virar um processo. Se um projeto tivesse um sonho, seria virar um processo. E um bom processo, né? O que a gente vê são processos muito ruins, mas muito ruins. E as pessoas estão felizes por fazerem processos ruins. Então veja o que eu preparei aqui para vocês, né? Como é que anda aqui o slide? Isso aqui funciona, mas isso aqui não. Para cá, para cá. Não. Então, depois vocês podem pegar esse slide aqui. Eu coloco sempre essa... Hoje nós estamos num ambiente de crise ou não? Estamos ou não estamos? Vocês acham que nós estamos em crise mesmo? Eu me lembro... tem que apontar aqui. Deixa eu ver. Aí, verdade. Não adianta apontar lá, tem que apontar aqui. Eu estou... Vocês acham que nós estamos em crise ou não? Estão em crise? Faz 20 anos que eu acho que nós estamos em crise. Não existe mais uma crise. A crise é o momento presente. Ninguém mais vai vender carros como se vendia. O advento do Uber, legal ou não, estabelecido ou não, vai mudar a estrutura de fabricação de automóveis. Os hotéis passam por um processo de revisão da sua modelo de operação. Na verdade, a crise é o mais normal dos ambientes hoje. É o que eu percebo, né? Eu estou estabelecido como consultor, né, há 27 anos. Presido uma instituição hoje chamada Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, a quem eu gostaria que conhecessem depois do nosso stand também. E nesses 27 anos de consultoria, eu passei por 4 grandes processos difíceis. Talvez esse seja um dos momentos mais difíceis. Não porque a crise... É porque essa crise não tem fim. Essa não tem fim. Ela tem um processo de reaculturamento do modelo de operação. Nós temos que reinventar a nossa companhia. Todas elas. No sentido mais amplo possível. Então eu gosto aqui que a palavra crise em mandarim se escreve com 2 ideogramas, né? Um sozinho significa perigo e outro sozinho significa oportunidade. Nós é que vamos escolher se a gente entende esse momento como um período de oportunidade ou de perigo. Os pessimistas observam mais o quê? O perigo. E os otimistas percebem mais a oportunidade. As 2 coisas são importantes, né? Nós temos que ter cuidado para não considerar só a oportunidade, seria uma irresponsabilidade. Mas o pessimista clássico, ele só vê o perigo diante desse processo. E hoje é um momento onde a gente precisa começar a entender que essa mudança que o BPM propõe, essa revisão de processos que o BPM propõe, não é tão gostosa assim, não. Envolve muitas coisas que significam menos gente para trabalhar, mais máquinas, mais tecnologia. E eu tenho visto, em algumas oportunidades que eu tenho de conduzir projetos de BPM, que a mudança que ele impõe, algumas pessoas falam assim, vixe, não é tanto assim.
que eu queria. Quando a gente reduz para 6 meses, para alguns dias, qualquer tipo de processo na prefeitura, quer que seja, isso mexe com o queijo de muita gente. Não mexe? E é nisso que eu acabei me especializando, né? O que eu fiz? Basicamente, eu vejo hoje essa teoria aí. Eu sou professor da GV e eu tenho uma matéria chamada Organizações Contemporâneas na Fundação Getúlio Vargas, e essa disciplina é uma disciplina onde eu explico a história da administração. Antes dessa teoria, ela é a 14ª teoria de 13 teorias anteriores onde se estuda a administração, né? Se a gente estudar a administração, tem 13 teorias anteriores a essa 14ª que vivemos hoje. E a única que realmente transforma tudo em administração, mas tudo, senhores, é essa 14ª teoria aqui, é a teoria U, de Otto Scharmer. Quem ainda não teve a oportunidade de ler essa literatura, eu consideraria uma leitura obrigatória hoje. Ela é discutida em vários fóruns de estudo sobre gestão, e ela basicamente diz que, embora nós tenhamos aqui a proposta da teoria U, né, é apresentar uma teoria social de mudança transformadora que ajudará os líderes a enfrentar os seus desafios. Em resumo, essa teoria U de Otto Scharmer observa a liderança e as habilidades sociais de um ponto de vista que não só leva em conta o que fazem os líderes, mas como o fazem e onde o fazem. Eu gosto muito dessa literatura porque ela parametriza uma frase que eu tenho dito há mais ou menos uns 10 anos, que diz o seguinte: a gestão precisa vencer o gestor. Eu vou repetir: a gestão precisa vencer o gestor. Quando a gestão vencer o gestor, nós vamos valorizar os processos e desvalorizar o poder. E eu vejo hoje que na sociedade, como ela está sendo construída, né, cada vez mais poderoso é aquele que burla o processo, não é aquele que obedece o processo. Infelizmente, essa é a circunstância que a gente vê como caracterização do poder. Você tem um filho e tem um sistema para entrar numa determinada escola, e mais do que nunca, se você quer muito que o seu filho entre naquela escola, é muito fácil a gente pedir para alguém interferir no processo e colocar o seu filho querido naquela escola que você almeja. E se esse cara com quem você conversou conseguir burlar ou fazer algo diferente do normal, você considera esse cara como? Poderoso. O poder é caracterizado por aquele que burla o processo. Toda vez que alguém consegue burlar o processo, em benefício de alguém, né, esse burlador do processo é considerado pelo solicitante como poderoso. E é isso que o BPM precisa se prontificar a mudar. Nós temos que fazer os processos vencerem o poder destes que se sentem poderosos burlando o processo. Isso, para mim, tem sido a maior das dificuldades na condução de processos de mudança envolvendo o BPM. Porque eu sempre fui um profissional que esteve voltado a transformar empresas, e BPM sempre foi uma ferramenta para mim. Nunca foi o fim, ele sempre foi o meio. E tem que ser o meio, não pode ser o fim. O fim é o cidadão perceber, é o cliente perceber, são as partes interessadas perceberem toda essa mudança. Mas isso envolve queijos de muitas pessoas. Então essa teoria U, eu gosto muito de falar nela, ela propõe uma mudança grande. Eu, como muitos sabem, eu atuo como examinador de organizações que implementam com exemplaridade o que nós chamamos de modelo de excelência em gestão, da Fundação Nacional da Qualidade. Eu atuo desde 1997 com isso, eu e muitos colegas consultores. E esse é a 21ª edição desse modelo. Olha o que ele diz, ó. Fundamento, orientação por processos. E tem 3 coisas que estão sendo exigidas hoje no modelo de excelência em gestão. Primeiro, informações organizacionais, quer dizer, desenvolvimento de sistemas de informação, softwares de BPMS. A BPMP tem um evento, o Tiago falou, chamado BPMS Showcase, é só sobre isso aqui. E segurança na informação, 2 itens fundamentais. Gestão por processos, não é de processos, é por processos. Isso pressupõe 2 conceitos fundamentais, que não é o foco aqui eu falar desses conceitos fundamentais. Mas eu preciso falar uma coisa que, novamente, pela 8ª vez, pelo 8º ano, a gente precisa reforçar.
Processos hoje é um conceito ponta a ponta. Em inglês, end-to-end. O que significa isso? Que não dá para você fazer BPM no seu departamentinho. Não dá. Se você falar assim, eu vou fazer BPM lá na minha área de RH, na minha área de logística, isso não é BPM, isso é OIM do passado. BPM pressupõe você mapear um processo que envolva um stakeholder como startador dele, e um stakeholder como beneficiado dele. Isso envolve um monte de departamento na empresa. Envolve toda uma sequência de pessoas que têm chefes diferentes. Então, se você quiser fazer BPM na alçada que você pode, ou seja, no pedacinho que você domina da tua estrutura hierárquica, que você não está fazendo BPM, você está fazendo organização em métodos, ou qualquer coisa que não é o que nós estamos propondo aqui. A organização por processos é diferente da organização de processos. A gestão por é diferente da organização de. Isso é o que o BPM CBOK propõe de maneira muito forte. O conceito mais relevante é que nós mapeamos, medimos e melhoramos processos ponta a ponta. Não dá para fazer num pedaço só da empresa, não dá. E se você acha que dá para fazer num pedaço só da empresa, você está fazendo qualquer coisa, menos o que nós vamos explicar aqui. Aqui, nós temos que abordar os processos end-to-end. De fim a fim, ponta a ponta, a tradução que ficou. Então, nós temos que fazer a modelagem ASIS, nós temos que fazer a análise, nós temos que medir e nós temos que tombar a gestão. Porque se o processo é transversal, não tem sentido mais o líder funcional. Nós temos que ter um líder transversal. Esse líder não tem... A escola não prepara esse líder, infelizmente. A escola prepara um líder funcional. Um gerente de RH, um gerente de logística, um gerente de vendas, um gerente de qualquer coisa. Funcional, vertical. Esse gerente transversal... Nós não sabemos formar esse cara nas universidades ainda. Nós estamos fazendo uma revisão, eu faço parte de um grupo que está fazendo a revisão de todas as disciplinas de processos nas universidades brasileiras, né? Com a intenção de padronizar. E o primeiro desafio é como é que é esse líder que gerencia para o lado e não para baixo. É um líder diferente. É um líder que não precisa mais mandar, porque a maioria dos líderes são... Sempre as pessoas, nós temos um teste psicofuncional, né? Onde as pessoas, a gente define quem tem perfil comportamental de líder. E tem gente que não tem perfil comportamental de líder e é líder. E eu falo assim, olha, você não tem perfil de líder, as pessoas não te obedecem. O cara fala, pô, claro que obedece sim. Eu tenho vários conduzidos por mim, tenho várias pessoas da minha equipe e as pessoas obedecem pianinho, Então, o fundamento que faz com que muitos líderes sejam obedecidos é o medo. E não o respeito, a inspiração, que é o líder que a gente precisa. O líder transversal, ele negocia, ele não manda. E isso a gente não está acostumado a fazer. Líder é aquele que manda. E que as pessoas têm por obrigação obedecê-lo. Porque eu retalio. Então, veja, e desenvolve produtos. Só que fazer isso aqui envolve outras coisas, senhores. Envolvem mudança de cultura, ou não? Esse é o assunto que a gente pula quando a gente fala em BPM. A gente fala em mapear processo? Fala. A gente fala em analisar processo? Fala. A gente fala em melhorar processo? Fala. A gente fala em medir processos, indicadores. O que é indicador? Algo que indica a dor. Se não indicar a dor, não resolve nada. Tem que mostrar a desgraça da companhia. Esse indicador ninguém está afim de medir, porque ele dedura as pessoas. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que mapear a cultura atual e desenvolver a porcaria da cultura atual para uma cultura ideal que não é aquela que eu tenho hoje. E a gente tem que fazer com que a força de trabalho se desenvolva como pessoas, senhores. Eu sempre digo isso, reforço mais uma vez, abrindo esse evento. Não dá mais para fazer líderes brilhantes se eu tenho um pai canalha. Líderes espetaculares passam por pais espetaculares, mães espetaculares, tios espetaculares, donos de cães espetaculares, pessoas espetaculares. E eu vejo muitas vezes um cara tratando mal o seu subordinado, e a gente dá um treinamento para esse cara,
para ele tratar melhor o seu subordinado quando ele trata assim a mãe dele. Ele trata assim a mãe dele, não adianta. Ou eu corrijo esse cara em casa, ou ele continuará a ser o troglodita que é na condução dos processos ponta a ponta. Então, eu preciso mudar a cultura das organizações e preciso desenvolver o ser humano. Durante 10 anos eu só tinha uma organização, era a GAL, só fazia questões voltadas à gestão. De 17 anos para cá, eu tive que abrir um outro negócio, só para cuidar das pessoas, só para dar treinamento comportamental. Eu tive que fazer medicina, fui fazer medicina. Hoje eu tenho uma formação em medicina do comportamento. Porque, pasmem, a maioria das pessoas com quem eu tive oportunidade de conversar para implementar BPM não precisavam de treinamento, precisava de tratamento mesmo. Remédio, cirurgia, alguns até assassinato era bom. Tem gente que eu torci para morrer, porque não tem cura, o desgraçado. Tem gente, você já lembrou de alguém. O problema é esse, o cara lembra. Então veja lá, eu tenho aqui capacidade de mudar, gestão da mudança e prontidão para a resposta. Nós temos que ter disposição em mexer no queijo. E essa disposição em mexer no queijo passa por esse processo aqui. Eu presido essa instituição aqui, Instituto Brasileiro dos Consultores de Organizações, desde 1968, lidando com a atividade de consultoria e legislando sobre a ética e o padrão técnico da atividade de consultoria. E a gente viu que, eu particularmente aprendi na minha vida, né, que trazer uma empresa daqui para cá é uma questão técnica. Os processos sempre foram transversais, sempre. Só que a gente não dava pelota para isso. Achava que os processos aconteciam nas gerências. Quando a gente sai do ostracismo e mede os processos, desenha esses processos, vocês vão ver cases disso aqui, a gente percebe que os processos são ponta a ponta. E nomeia quem é esse cara aqui? Esse vermelhinho aí. É o gestor do processo. Que não significa nada esse cara ser nomeado. A gente até tem uma titulação para ele, o CBPP, titulação que eu, Tiago e vários aqui têm. E se não tiver, precisam ter. Mas aí o que acontece? Qual é o modelo mental vigente? O modelo mental vigente qual é? Os processos subutilizados e a estrutura manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hierarquia é bom e faz bem para os dentes. Não é? Então, o que acontece para a gente transformar uma empresa, embora mapeando os seus processos, não operar para o processo ainda? Eu tenho que botar esses processos para frente e hierarquia para o fundo. Isso que se faz a partir de indicadores. Quando a gente para de medir isso, e começa a medir isso, o bicho muda. E aí é que mexe no queijo do povo. Aí o pai fala assim, sabe que eu não gosto tanto de BPM? BPM não é tão legal assim. Por quê? Porque tirou coisas de mim. Benefícios de mim. Poder de mim. Isso que mexe. Quando a gente sai daqui e vem para cá, meu querido, sabe o que você perdeu, chefinho? Doninho? Poder. Eu acho que é delícia. Mas a maioria fala assim, não quero não. Deixa eu ficar com o meu poder aqui, porque é gostoso o poder. Mas o BPM propõe esse tombamento aqui. E aqui eu termino o meu processo. Eu sempre conduzi daqui a aqui empresas e achava que fazia um trabalho legal. O problema é que quando eu saía daqui, o que eles faziam? Voltavam para cá. Por que voltavam para cá? Porque não é fácil, querido. Para a gente chegar a gestores de projeto, cuidando das melhorias, e gestores de processo, cuidando dos processos, nós passamos por uma necessidade de mudança de modelo mental. E esse modelo mental é uma questão sináptica de inteligência comportamental. Por isso que eu fui estudar medicina, porque não tem jeito, ou a gente estuda o cérebro e não vem falar com transformação, porque a transformação não acontece se as pessoas não estiverem neurologicamente preparadas para essa mudança. Por isso que eu fui estudar neurologia. E hoje sou um defensor de que qualquer mudança, transformação, a palavra que você quiser usar, se nós não focarmos as pessoas, por ordem a coisa não muda. As pessoas têm que se preparar internamente, e não é fácil. 5 minutos, né? Estou acabando. Faltam uns slides ainda. Então,
eu tive que abrir uma outra empresa para fazer esse trabalho de cultura organizacional. E olha o que acontece. Hoje, depois vocês vão ter esses slides, eu não vou ler ele porque ficaria maçante, mas olha, existem organizações, existem temas, né? E a gente colocava, tem esse slide aqui, ele era passado e futuro. Hoje eu coloquei a palavra presente nas duas verticais aqui. Por quê? Porque não é mais passado e futuro. Tem coisa no passado vivo hoje presente, e tem coisa no futuro vivo hoje presente. Eu fui numa empresa outro dia que não podia rir. Não ri. Porque não pode rir. Por que não pode rir? Não, aqui não pode rir. Não pode rir. Por quê? Porque aqui não pode rir. As pessoas que riem aqui, elas estão trabalhando sério. Tem uma empresa que eu fui que não podia botar a mão no bolso. Por que não pode botar? Não, aqui não pode botar a mão no bolso. Porque as pessoas, ninguém pode botar a mão no bolso. Se eu colocar a mão no bolso, vai dar mau exemplo. Quebrou meu celular, eu fui aqui na loja da Samsung, aqui pertinho, que tem um sistema instalado, um software comprado, alguém deve ter falado que aquele software é um case, e leva um dia inteiro para atender a gente lá para resolver um problema do nosso celular. Ninguém para pensar que um dia meu pode custar mais caro do que o que eles estão cobrando. Isso é o tempo, né? Então, hoje nós estamos, o mundo do passado e do futuro está acontecendo hoje em empresas diferentes. Aqui eu tenho organizações classe mundial substituem conceitos por novos fundamentos de vida. E eu posso lhes assegurar, o que está justificando as empresas hoje, e esse é o meu foco de preocupação hoje, eu ainda conduzo projetos de mudança com foco em BPM, mapeando processos, mas cada vez mais eu percebo que não adianta mapear processos, analisar processos, melhorar a porra do processo, porque o animal que conduz esse troço não quer mudar o processo. Ele quer o quê? Cadê? Por que não passa por mim mais? Não, porque não precisa passar por você. Como não? Tem que dar bênção nas coisas. Quer dizer, não é aprovação, é bênção. O cara, ele aprova por quê? Porque ele tem que aprovar. Deus invade ele, ele aprova as coisas. Por que ele tem que aprovar? Não tem que aprovar, tem que ser uma regra, não, mas tirou a regra. O negócio tira a necessidade dele, e ele é importante. E isso vai mexer no poder, vamos mudar o processo para manter o poder. E aí eu vejo, olha, HCMBOK, eu já falei isso ano passado, volto a repetir, é que agora mudou o livro, né? Existe uma organização chamada Human Change Management Institute, que é o Instituto de Gestão da Mudança Humana. Esse Human Change Management Institute criou o HCMBOK, é o Corpo Comum de Conhecimento em Gestão baseado no fator humano. Porque o fator humano é o que vai fazer acontecer ou ser uma coisinha de mentirinha. E eu estou bastante acostumado a ver BPM como coisinha de mentirinha. Muito acostumado. E a gente precisa fazer o BPM ser uma coisa de verdade, que de fato impacte em todos os corpos citados lá no BPM-CBOK. Temos o BPM-CBOK, tem o PMBOK, tem o BABOK, e todos esses surge agora o que nós vamos chamar de Change Management Officer, o gestor da mudança em processo. Esse é o cara que a gente precisa trazer para cá. E vocês têm a responsabilidade de levar lá na empresa o que nós estamos falando aqui. E você tem certeza que alguns aqui eu já estou olhando e falo assim, fulano tinha que estar aqui. Não é? Animal não veio, ele não vai vir. Sabe por que ele não vai vir? Porque ele é o poderosinho da paróquia, o doninho. Morra. Ele devia vir aqui para entender o que nós estamos falando. Nós não estamos falando de melhoria de processo trivial, nós estamos falando de mudança de um planeta. BPM muda um planeta. E a gente precisa fazer isso. Apesar de tudo e de todos, vocês são protagonistas disso. Então vocês são isso aqui, um CMO, Change Management Officer. Vão chorar um pouco. Mas vocês têm que ser resilientes. São vocês que vão transformar o processo, pode ter certeza. E aí eu digo, né? Organização dirigida por valores. The Walk and the Talk, a cultura através do exemplo. São 2 livros que vocês precisam ler. Mais 2, né? Já tem um negócio, uma liçãozinha de casa boa aí, né? 3 livrinhos.
Isso aqui é um diagnóstico de cultura organizacional. Hoje, o meu principal papel é conscientizar as empresas que se você implementar o BPM sem pensar em cultura organizacional, você está falhando. Você tem que levar esse assunto também para lá. Cultura organizacional vai mudar a cabecinha do povo. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Se você não estiver disposto a mexer no seu queijo, para que as coisas mudem, primeiro eu preciso mudar. E é isso que as pessoas não estão dispostas a fazer. Estou terminando. Juro que eu estou... Está 2 minutos. 70% das mudanças acontecem por fatores tecnológicos. 30% das mudanças acontecem pelo mercado. Mas o fator crítico de sucesso é 5% é máquina, 15% é um programa e 80% são o bando. São as pessoas. É aqui que a gente tem falhado, na minha opinião. É isso que a gente tem pulado, simplesmente. E eu queria realmente reforçar para não pulem mais isso. Olha, segundo o Daryl Conner, 10% das pessoas aceitam as mudanças de imediato, 20% aceitam com um pouquinho de esforço, 40% aceitam com muito esforço, e 30% só aceitam depois que ela deu certo. Que bosta! O grande problema é que a grande maioria, mais de 90%, sequer empreende algum esforço para compreender a mudança e seus motivos. Nós não estamos falando de BPM, nós estamos falando de mudança. E BPM é hoje um dos mecanismos e dos meios mais fundamentalmente relevantes para que isso aconteça. Então, e hoje veja que coisa interessante, né? Só para você ver esse conceito. 9%, numa organização assim, 9% dos líderes promovem a mudança, 11% dos líderes detratam a mudança. O que esses 80% faz? Não tem opinião própria. Eles seguem quem? A maioriazinha. Segue quem aí? Os 11%. O que eu preciso fazer para esses 80% virar casaca e acompanhar esses líderes promotores da mudança? Conseguir 2% daqui só. 2% daqui vem para cá, isso fica 11%, aqui fica 9%, e o que faz esses 80%? Muda. Muda casaco. E esses 9% aqui, o que vai fazer? Vai reclamar, vai chiar, vai bater em Uber, vai fazer as coisas que nós estamos vendo acontecer. Eles magoam. E tem muita gente que não vem aqui porque eles estão magoados com os processos de mudanças que o BPM impõe. E aí eu pergunto, para a gente já terminar. Olha aqui a Carolyn Taylor, autora do livro, Walking the Talk, que fala: mudar o modelo mental leva a mudar o comportamento dos líderes. Mudar o comportamento dos líderes leva a mudar o processo de decisão desses líderes em linha com suas novas crenças e valores. Mudar essas crenças e valores leva a pessoas a atribuírem significados a essas decisões, que leva a novas mensagens sendo recebidas por toda a empresa sobre o que é valorizado agora, now. Que leva outras pessoas da empresa a mudar os seus comportamentos para se ajustar às novas normas, que reforça ainda mais o fato de que a cultura e os valores já mudaram e que gera e leva a um novo patamar de desempenho e performance decorrente dos valores que se reestabelecem. Eu vejo hoje muitas iniciativas de BPM, mas eu vejo 80% delas pulam essa questão, desconsideram. E eu considero isso uma falha grave. Ok? De quem faz isso há 27 anos. E veja, para que a gente termine aqui o meu slide. Começando a mudar primeiro você mesmo, para depois mudar as outras pessoas, e não o inverso. Primeiro você, depois os outros. E eu tenho uma frase aqui que eu adoro. Não diga nada. Nessa palestra aqui, não diga nada. Apenas perceba que o que você é flutua sobre você mesmo. E faz tanto barulho que não se consegue escutar o que você possa dizer ao contrário. Eu vou repetir a frase. Ela é lacrimal. Na minha opinião, ela é lacrimal. Presta atenção na bagaça. Não diga nada, cala a boca. O que você é flutua sobre você e faz tanto barulho que não se consegue escutar o que você possa dizer ao contrário. Portanto, e quem falou foi Ralph Waldo, Nem sei quem é esse cara, mas já admiro o desgraçado, que a frase é do cacete. E eu gosto de frases do cacete, porque faz a gente baixar a bola e ver que não é uma questão técnica o BPM, só.
É uma questão técnica como tudo. Mas se você aprender BPM no limite, ainda vai ter dificuldade de implementar. Por quê? Se pular a questão cultural e de comportamento. E aí eu digo para vocês, né, para a gente terminar aqui, quando você vai mexer sobre isso, vai magoar. Antes da mudança, as pessoas ficam assim mobilizadinhas, está tudo bem, a auditoria não tem não conformidade, está tudo certo. E aí começa, e as pessoas têm raiva. Vocês conhecem gente com síndrome do pânico? Bipolaridade, síndrome de Burnout. Por quê? As mudanças. Isso vai cair a moral da companhia. Vai. Cria aqui o vale do desespero. Mas depois a coisa melhora, mas a gente tem que pular essa fase, passar por essa fase. Isso aqui é cuidado com gente. Por isso o HCMBOK e entender comportamento é um negócio legal. Importante, na minha opinião, o que falta para a gente discutir. O Brasil vai ser amanhã o que nós pudermos ou quisermos ser. O Brasil vai ser amanhã o que nós pudermos ou quisermos ser. Eu sempre vejo, né, a questão aí da Lava Jato, da Odebrecht, uma organização, com certeza, tinha processos estruturados para a distribuição da propina. Provavelmente ia ser BPP ali, não é possível, o negócio era muito bom. Os caras fizeram um negócio fantástico. Para você ver, se não tenho um caráter no meio do processo, eu estruturo processos brilhantes meio para circunstâncias canalhas. Então o BPM não resolve. Eu tenho que ter gente decente conduzindo o processo, senão nós vamos matar tudo que a gente fizer de beleza. Ok? Então, a minha ideia era fazer essa reflexão com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que reflitam, porque BPM é mais do que um monte de desenhos de fluxos e de melhorias de processos. BPM é uma mudança de dentro para fora. Ok? Muito grato.